Para fazer o bem, não escolhemos a quem, mas para fazer o mal, escolhemos a dedo. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Estou com vocês aqui nesse momento agora. A minha garganta está bem ruim, meus queridos. A minha voz está bem estranha, mas eu vou tentar fazer a gravação. Se eu tossir alguma vez, parar e vocês me desculpam, mas eu não posso deixar de levar a mensagem até vocês. Eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Neste momento agora hoje é 24, 25, né? Peraí, deixa eu ver aqui. 24/8 de 2025. Agora são 7 horas e 10 minutos nesse momento. Então, meus queridos e minhas queridas, ontem eu terminei falando com vocês no vídeo de ontem, na live de ontem, de número 832. Agora, eu terminei naquela parte onde falava que Jesus estava assistindo a missa, de que na missa ele estava ali prestando atenção no que acontecia. Quando chegou, eu não sei se era missa, se era culto, o que era, como que chamava, mas já existia esses cultos religiosos. Aí Jesus estava assistindo e olhando na hora da oferta, ele ficou observando em pé na porta, pelo que se tem a falar, ele estava em pé com os discípulos dele assistindo. Na hora da oferta, que todo mundo ia levar a oferta, teve uma senhora, uma velhinha, que ela pegou, mexendo na bolsinha dela, achou uma moeda e pôs lá na oferta. E Jesus falou, esta aí deu de coração, porque tirou a última moeda que tinha. Então, meus bem, meus amores, vamos analisando aqui bem. Você dá de oferta o que tira de você, não o que está jogado fora. Porque quando você pega e joga fora lá e passa a pessoa, pega o que está no lixo lá, está lá jogado lá, dá isso aí para ele. Então quer dizer que você não fez a caridade. Você fez a caridade sim, mas você não tirou de si. Então vamos lá agora em outra palavrinha ali. Vamos lá, Isaías 1. Deus não aceita culto que não entra o coração. Está lá escrito desse jeito, mas eu mudo a palavrinha um pouquinho. Que não entra o coração. Você não entra naquele sentido com o seu coração. Você entra ali com a mente somente daqui para fora. Então, Deus não aceita culto, a minha palavra, que não saia do coração. Saia daqui de fora da boca para enganar as pessoas. Então, meus queridos, a minha garganta está muito ruim, mas eu vou tentar fazer uma versificação das coisas como que é. Fora na minha porta ali eu escrevi: como posso te seguir se não sei de onde vem, não sei para onde vai? Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando aqui uns pouquinhos das coisas. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, eu estou muito cansado, parece que meu corpo está até doendo, viu? Um momentinho, mas aqui vocês estão me ouvindo. Na realidade, todos nós sabemos que somos capazes de fazer as coisas sem menos saber o que estamos fazendo. Eu, em um momento, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, sem saber o que estou fazendo. Eu vou pôr meu trono aqui, gente, enquanto eu vou trabalhar com vocês sentar, viu? Porque eu estou com o fone, eu posso ficar longe aqui, distante. Então, na realidade, meus queridos, como posso te seguir se eu não sei de onde vem, aonde estás e para onde vai? Então, para mim te seguir, eu tenho que conhecer pelo menos alguma coisa. Muita gente manda mensagem para mim, mas o celular dele não tem nenhum dado. Talvez venha de fora do Brasil, não tem uma foto, não tem um lugar que ele trabalha, não tem uma foto dele, não tem uma foto com a família. Aí eu fico sem saber, mesma coisa com a ligação que não tem identificação. Aí eu lembro, como posso seguir? Mas, gente, olha, se vocês forem me seguir, vocês olham em tudo, em todos os momentos, e para tudo, a minha presença vai primeiro. Eu não tenho medo de me apresentar pelo que sou. Mas então, nos casos de dúvida, meu querido, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, eu vou chegando perto aqui, vou te mostrar só o texto aqui. Aqui é o pó. Tá dando para ver aí? Um lá de fora do Brasil, meu Deus. Vê aí, você cancela aí. É daqui do Brasil? Fora?
fora do Brasil, gente. Eu não posso tirar o Wi-Fi e nem ligar a rede porque está direto no ar. Então as pessoas ficam ligando, mesmo sabendo, está assistindo lá e fica dando toque. Então, na realidade, eu saí fora do WhatsApp. Olha aqui, eu vou chegar perto aqui mostrando para vocês. Aqui agora eu vou mostrar nessa câmera aqui que está no X. Está pegando direitinho? Não, pode deixar que eu chego para lá para cá. Então aqui, ó, nós nascemos aqui do pó. Nascemos aqui. Até os 18 anos, nós somos dominados pela nação que nós não somos donos de si. Dos 18 anos até os 60 anos, nós estamos aptos às consequências da vida. A partir dos 60 anos para frente, nós começamos a descer novamente em caminhação ao pó. Quando nós fazemos tudo certinho, agora eu estou aqui, meus queridos. Aqui eu estou com vocês aqui. Carlos Silva no Facebook. Agora eu vou mostrar mais aqui em cima, aqui. Tá pegando aí direitinho? Então, na realidade, eu vou afastar mais um pouco. Quando nós fazemos coisas erradas, nós podemos, nesse trajeto aqui do 18 ao 60, nós voltar ao pó, através de um acidente, de uma briga, de alguma coisa, podemos voltar ao pó. Mas aquele que ultrapassar os 60 e chegar aqui, está naquela palavra que Jesus falou, volte a ser uma criança novamente, assim herdarás o reino do céu. É quando nós voltamos a ser a criança, assim como nós tiramos o primeiro passe dos nossos filhos, o primeiro som, fazemos o primeiro alimento, fazemos o primeiro olhar para ele conhecer, nós vamos tentar tirar o último dos nossos pais, e você também tira do seu pai, tentando que ele fale a última palavra, e você fala, eu fui o último a conversar com ele. Então, na realidade, meu querido, minha querida, todos nós devemos saber de que nós nascemos, crescemos, vivemos e voltamos ao pó novamente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora esse gráfico aqui, ó. Eu, você, o Joaquim, a Tereza, o Pedro, todos nós nascemos sem nenhuma coisa na mente, nem do bem nem do mal. Olha aqui para vocês verem. Então, na realidade, meu querido, estamos limpinhos aqui, mas nós temos duas setas aqui que vai entrar na nossa mente. São os ensinamentos do bem e do mal. Vamos pegando aqui, criancinha com 5 anos de idade, mais ou menos. Vamos vendo aqui agora. Ela já está com alguma coisa na mente. Ela já sabe conhecer o pai, a mãe, se pedir arroz, feijão, água. Mas dentro do ensinamento, vem aqui, ó, o bem e o mal, que vai entrando na sua mente. Vamos começando aqui para a folha número 3. Aqui nós vamos até os 14 anos. Até os 14 anos nós estamos andando aqui. Olha aqui, a nossa mente já está chegando aqui quase a preencher para os 18 anos. Aqui nós já chegamos. Opa, ficou errado uma folha aqui. Aqui nós já chegamos aos 18 anos. Nós já estamos 18 anos já. Nós já somos donos de nós mesmos, do nosso corpo. Aí o mal está aqui também. O mal entrou em nossa cabeça. Rapidinho. Aqui nós temos um enigma. Meus desenhos todos são assim, gente. Eu nunca estudei para fazer desenho. Você é um tronco que nasceu aqui, mas você tem vários caminhos. Para você subir aqui nessa árvore, tirar uma fruta desse lado de cá, você tem que subir aqui e desviar para cá. Mas para você tirar uma fruta do outro lado, você tem que voltar aqui na central e depois subir e escolher o outro lugar que você quer a fruta. Dentro dessa possibilidade aqui, essa árvore é a mesma. Os galhos são os mesmos, as folhas são as mesmas. Mas o fruto desse galho aqui poderá ser melhor do que esse daqui, ou esse daqui poder ser vice-versa. Essa aqui poderá ter uma laranja maior, ou um abacaxi, ou uma coisa qualquer. Essa de cá pode ter menor. Então, não quer dizer que ele nasceu no mesmo pé, seja a mesma coisa. Então, meu querido, como que eu vou te seguir, sem saber de onde viesse ou para onde vai? Vai ser meio versificado, meus queridos. A mãe de Davi era uma adúltera. Então, na realidade, meus queridos, vou meter, são 4 câmeras filmando, viu, gente? E agora eu não tenho controle não, que a moça está do outro lado, vigiando lá para não sair muito erro, que eu erro mesmo. A mãe de Davi, ninguém sabe quem que era o pai de Davi ou quem era a mãe de Davi. Na realidade, tem aqui, ó, quem foi a mãe de Davi, da Bíblia?
o nome de sua mãe, o nome da mãe do rei Davi? Ninguém sabe. Porque assim como o pai de Davi andava na senzala, coabitando com as escravas, ela também saía e andava coabitando com os escravos. Então ninguém sabe aonde é que está a mancha aqui de sangue que vem aquela, falamos assim, da raiz do rei Davi. Jesus vinha lá das raízes do rei Davi, mas ninguém sabe se era verdade ou se era mentira. Então, na realidade, meu querido, minha querida, eu vou mostrando aqui, vai sair na folha aqui na frente, meus amores. Quem mandou fazer a primeira idolatria? Não, esse aqui não é idolatria, não, esse aqui. Eu tenho mais ali, mas eu não achei todas. O bezerro de ouro foi a primeira idolatria que foi feita. Quem fez? O pai da fé, Abraão. Vocês vão achar lá que tem um lugar lá que ele era Arão. Então está aqui o bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia para o céu, lá nas nuvens, em alguns lugares lá, para fazer a tábua dos mandamentos, eles ficaram 40 dias sem um Deus para orientá-los, que eles não sabiam andar. Aí o que aconteceu? Tiveram a ideia de fazer uma estátua, alguma coisa lá, para fazer um Deus. E esse Deus ia ser quem? Na realidade, esse Deus que eles fizeram, escolheram, foi fazer um bezerro de ouro. Está aqui o bezerro de ouro aqui, ó. Agora, só que não foi só um, tem vários. Cada religião faz o desenho, faz um bezerro diferente. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando bem, fato por fato, e vamos analisando. Essa aqui foi a primeira idolatria que Deus autorizou a fazer. Porque quem fez foi Abraão, o pai da fé, o que era o acompanhante de Moisés. Quando Moisés saía, ele que era o segundo secretário, falamos assim, era o vice-presidente, falamos assim. Então, na realidade, tá aqui, vocês já viram aqui o começo. Esses daqui são as arcas de Noé. Quantas arcas existiu? Pelo que se fala, quem fez a arca de Noé, quem fez a Torre de Babel foi Nimrod, o bisneto de Noé. Mas por quê? Ela tem dois sentidos. Mas cada religião que faz, se você procurar, você vai achar mais de 100 arcas. Eu confundo os nomes, tem hora. Você vai achar mais de 100 torres de Babel, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre ela. Eu falo as torres de Babel. As torres de Babel. Igual eu falo também as 1001. Eu ponho aquele S na frente para dar o sentido. As 1001 arcas de Noé. Porque cada filme que você assistir, cada descoberta é diferente. Mesmo assim, as torres de Babel. São as torres de Babel. Que não foi só Nimrod que fez, foi muitos que fizeram. Encontrar em todo lugar contra um e contra outro. Então ninguém sabe aonde está a verdade. Então, meu querido, para vocês entrarem em contato comigo, vem aqui, ó. O meu zap. Tá dando pra vocês verem aí. O meu zap. No X, Carlos Silva Batatinha 10 underline. No TikTok, canal CS Batatinha 10 underline. O meu, aqui no meu Instagram, ele tá fora do ar. Eu tenho o direito de compartilhar, mas eu não posso fazer live nele, porque fui excluído. Porque não sei o porquê lá, denúncia de massa, talvez alguma coisa, arrumaram uma desculpa, aí deram o prazo X para mim, aí eu não fiz mais confusão e não estou fazendo nenhum dos meus dois Instagram. Eu estou mandando foto, mandando algumas coisas, mas eles não estão funcionando para live. Então a live vocês vão me encontrar aqui, ó. Canal CS Batatinha, no TikTok e também no YouTube. Canal CS Batatinha também, canal CS Batatinha. Aqui tem um símbolo aqui do TikTok, então está no TikTok. A partir dessas 2 semanas, eu vou entrar direto também no TikTok, viu? Eu acho que vai uns 15 dias mais aí para entrar no TikTok. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, aqui não vai dar para eu mostrar para vocês. Supostamente Jesus morreu. Não foi com 33 anos. Foi com 40 anos, dependendo do documento, 41. E dependendo do documento, 39. Você vai achar que os documentos, que Jesus, ele nasceu na era, antes a era atual. Quando ele nasceu, que lá no tempo ia para frente, depois voltava de 1999, 1998, 1997. Quando Jesus nasceu, aqui fala que foi no 7º ano, antes da era atual.
Então, quando chegava na era, começou a era atual de Jesus já tinha 7, 8 ou 6 anos, dependendo dos documentos que você entrar. Cada um é diferente do outro. Então, na realidade, se Jesus tinha 7 anos e viveu mais 33, ele morreu com 40 anos. Então, na realidade, meus queridos, não dá para eu aproximar muito vocês, porque aqui eu tentei aumentar a imagem, mas isso aqui é texto da Bíblia, viu? Aqui está o livro do Novo Testamento. A vinda de Jesus e Paulo, falando sobre os dois. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, esse daqui foi quando eu fundei o meu quinto Facebook, Silva Carlos Silva, dia 15/4/2024. Aqui eu pus aqui, Deus em primeiro lugar. Deus na chegada, na saída, no lar. Aqui é o seu coração, é o seu lar, ao seu ponto de chegada. Mas para você ter esse ponto de chegada aqui, com paz e alegria, você tem que ter dentro dele aqui amor, felicidade, família, alegria e o lar, que é esse aqui dentro do seu coração. Nunca podemos ser felizes dentro de um lar se nós não se encontramos nosso sentido todos iguais, porque na realidade, sentar aqui no meu trono. Na realidade, meus queridos e minhas queridas, todos nós, para nós termos um lar feliz, nós temos que ter, primeiramente, confiança em mim e em você, que é a dona do lar, é a esposa. Se nós não tivermos diálogo, nada poderá acontecer como seria necessário. Agora vocês estão vendo bem longe, gente, mas depois eu vou uma claridade melhor, para ficar melhor então. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, o lar é o ponto de que nós se concentramos para que nós tenhamos uma vida digna. Ao sairmos de manhã cedo, levamos a família no coração, chegaremos lá no serviço, todos com Deus, tudo dá certo durante o dia. Mas se tiver um mal-humorado, poderá tirar os outros fora do sentido. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando. Se eu chegar em casa, a mulher está bem satisfeita, fazendo a comida, a casa arrumada, os filhos arrumadinhos, para nos sentarmos, jantarmos juntos, dormir novamente, acordar mais cedo. Se eu chegar com 3 pedras na mão, eu tirei todo o sentido que a mulher estava preparando para ter uma noite feliz. Mas também se eu chegar com a paz, com amor, carinho, trazendo alguma coisa para comer junto com os filhos e a esposa, e ela tiver com 2 pedras na mão, também tirará. E se nós chegarmos os dois com o mesmo sentido, é aonde nós não temos nem condições mais de pegar e ser feliz ali dentro. Porque a felicidade sempre ela vem, mas de onde existe felicidade? Se existe a maldade é tudo quanto não presta na vida. Nós temos 3, 4, 5, 6, 8 deuses fabricados por nós. Mas qual você acreditaria mais? No Deus que fez o céu e a terra e nos fez também, deixou aqui, ou no Deus da idolatria feito pelo homem? O Deus que domina o sol, que faz o clarão, a lua à noite brilha. Então, na realidade, vamos analisando. Ou você acredita mais na idolatria? Aquele quadrão bonito que você fez ali, se der uma chuva e pegar ali, vai estragar. Se der um vento tirar do chão, ela cai, vai para a enxurrada. Então, meus queridos, vocês teriam condições de analisar cada coisa e saber que aquela estátua, aquela moldura, escultura, não tem poder para se livrar da chuva, do sol, dos ladrões, de um tombo que vira os pedaços. O que você faria? Qual você acreditaria mais no que fez o céu e a terra e nos rege aqui com tudo, com alimento, com tudo, através da água e da chuva? A água e a chuva são os componentes principais para a vida de tudo quanto brotar sobre ela, por cima da terra. Porque aonde existe água e terra, brota vida nova. Aonde existe amor, a paz reinará. Mas onde existe ódio, a paz será destruída. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora para frente aqui.
Nós buscamos os assuntos na nossa mente de que nós não sabemos o que estamos fazendo, mas nós acreditamos aqui nos deuses da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Deuteronômio, o Deus de Levítico, o Deus de tudo, Joel, Ezequiel, e vamos pegando aqueles deuses de Esaú, cada um tinha um Deus diferente. É um Deus fictício, assim como eu estou criando esses assuntos aqui para mostrar para vocês, os outros também iam criando. Aí, naquele meio, criaram Deus. Eu criei um barco para mim, eu criei essa cadeira aqui para mim, eu gastei um ano para fazer ela. Eu fiz tudo. Ninguém fez nada para mim dessa cadeira aqui, eu fiz tudo. É o meu trono. Você está de lado dela aqui para vocês verem aqui, é bem pesada. Então, tem aqui o meu trono. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisar. Cada um de nós criamos o nosso lar, fazemos nossa casa o modelo que queremos. A mesma coisa, buscamos Deus estranho, que não existe aqui na face da terra, mas nós buscamos Ele para sempre. Olha aqui, eu vou passar esse nome aqui, ó. Está aqui Salmo. 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 E aqui também Salmo. Aqui está pegando uma sombrinha aqui da lâmpada lá. Então aqui, meus queridos, Salmo é a coisa que todo mundo usa em todas as religiões, todas aceitam, é usado o Salmo. Como foi o profeta Isaías que fez o Salmo. Mas o profeta Isaías, ele começa condenando tudo. O Salmo também ele condena os cânticos. Mas quando foi melhorando para o lado dos feitores da Bíblia, eles viram que ter que modificando e puseram as coisas ao contrário. Daqui, ó. Dá-se o nome de Salmo aos cantos simultaneamente religiosos e patrióticos dos israelitas. É muito provável que não fosse imediatamente exagerado pelos autores que os compuseram, mas entregue à tradição oral, teria sido assim como se afirma os poemas hométicos cantado ou recitado por sucessivas gerações, alguns talvez durante longos séculos, antes de ser fixado como escrito. Com o movimento de recolhas à ficção por escrito das tradições israelíticas, continuando após a restauração de Israel. Antes que existisse o profeta Isaías, que são três Isaías. Tem o primeiro Isaías, que é o que andou junto com os reis. Mas tem o Isaías, que anunciou a vinda de Jesus. Esse profeta Isaías, que fala que é o do Salmo, que fazia o Salmo, fala que o rei Salomão era salmista, Davi era salmista. Então todos aqueles, Ezequiel, tudo era salmista. É uma conversa para boi dormir. Eles não eram reciclador de nada. Ou seja, era reciclador que pegava lá do lixo lá de trás e trazia e falava que foi ele que fez. Então, na realidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, tudo que nós acreditamos, o profeta Isaías daquele tempo, depois veio o segundo profeta Isaías, que anunciou a vinda de Jesus. Porque esse profeta Isaías, que vocês falam lá, que ajudava o rei Salomão, ele foi mais ou menos no ano 700 a.C. E na realidade, o outro profeta Isaías que veio, foi 60 anos antes de Cristo que ele anunciou a vida, que vinha um homem, ia nascer, descer do céu para tomar conta do reinado. O porquê que foi outro profeta? Porque aquele profeta Isaías era no tempo de Faraó. Faraó não era um homem, Faraó era um reinado que começou há 1.300 anos antes de Cristo. Ou seja, talvez em outros documentos, há milhões de anos antes de Cristo, já existia Faraó. Faraó não era um homem, Faraó era um reinado, igual tem o Brasil. O Brasil tem 525 anos que foi descoberto. Dali já passou vários presidentes. A mesma coisa era Faraó, era um reinado. Brasília foi criada ali dentro de Goiás, mas ela tem o nome de Distrito Federal. Já passou por vários presidentes. Então, na realidade, Faraó também não. Mas quando veio o profeta,
o profeta Isaías, 60 anos antes de Cristo, quem que era o manda-chuva? Herodes. Faraó já não existia mais, Faraó se acabou naquele ponto. Então, na realidade, vamos analisando aqui. Faraó se acabou naquele ponto ali, acabou Faraó. Aí nasceu Herodes. Herodes, quando ficou sabendo que ia sair esse homem, ficou de cuca aberta para saber aonde que ele ia para cercar esse homem para não tomar o reinado dele, o poder dele. Que Faraó também era um reinado. Foi governado por vários reis. Então, na realidade, quando Faraó ficou sabendo que o menino Jesus tinha nascido, que passou os 3 reis magros, falamos assim, os 3 reis magros, que passou, que anunciou que ele tinha morrido. Falou, não, pega e traz ele até a mim. Traz o endereço que eu vou lá também adorá-lo, isso e aquilo. Mas diz que tinha uma estrela que orientava eles. A estrela levou eles ao de Jesus e eles voltaram para o caminho diferente. O que Herodes fez? Herodes pegou e mandou matar todas as crianças. O Deus de Herodes era o Deus da matança. Ele era igual Saddam Hussein. Saddam Hussein fez aquela guerra em 1990 e lá uns cacetadinha. E falou, a minha guerra é santa, ela é baseada dentro do Alcorão, dentro da Bíblia, o livro deles lá. Baseado dentro da Bíblia. A minha guerra é uma guerra santa. Deus está mandando que eu mate todo mundo. Era o Deus da morte, era o Deus de Abraão, que matava todo mundo. O Deus de Isaú, o Deus de Davi, o Deus de Salomão. Cada um tinha um Deus que mandava matar. Mas o Deus verdadeiro, meus queridos, eu falo com confiança, ele não mandava matar ninguém. Então, na realidade, Deus, para mudar a sua mente, ele não precisa tirar a mente de 2 pessoas. Então, aí vem as consequências agora. Vamos voltando aqui para Jesus Cristo. Quando Jesus tinha 5 anos, o Herodes não conseguiu matar. Aí armar uma armadilha que ia pegar o Jesus. Aí veio a voz, o anjo, falou para ele, olha, foge com a criancinha e sua esposa, que hoje eles vão chegar aqui no endereço. Ele fugiu com as crianças. Mas quando foi que Jesus tinha uma idadezinha maiorzinha já, aí a avó já apareceu. Olha, volta para lá, porque o rei que queria matar o menino Jesus já morreu. Esse se trata de Faraó. Ou de Faraó não, de Herodes. Herodes era o que queria mandar matar. Mas tem as contradições de que Herodes, quando Jesus inteirou 33 anos que começou sua pregação, eles queriam João. Herodes mandou a filha dele, a Herodina, dançar e fez a cabeça de João. Mas, gente, é uma contradição tão grande, porque Herodes tinha morrido quando Jesus tinha 5 anos. Deus mandou que José voltasse para lá, que Herodes tinha morrido. Então, na realidade, todos os fatos que você for buscando, você entra onde não devia entrar, e de que, na realidade, todos nós devemos ser capazes de analisar os nossos fatos da vida, e de que aonde nós estamos totalmente errados. Então, meu querido e minha querida, vamos aqui em Isaías 66. Isaías 66. A nova Jerusalém. Qual serão os excluídos? Excluídos os malvados. Eis que diz o Senhor. Isso aqui está em Atos Apóstolos 17. Mas está em Isaías também. O céu é o meu trono, a terra os cabelos para meus pés. Que casa quereis construir para mim? Em que lugar gostaria que eu morasse? Todas essas coisas fazem parte, tudo isso aqui que eu fiz, essas coisas, feito por minhas mãos, tudo me pertence. Oráculo do Senhor, a palavra de Deus. Os meus olhares possuem sobre toda a humanidade, sobre os de coração contritos. Eu sou ruim para ler, gente. Mas então, aqui, quando viram Jesus chegando lá, Elias, aí fala, Senhor, quer que nós construamos uma casa para você? Aí vem aqui a palavra que eu falei, está lá em Atos dos Apóstolos 17. Atos dos Apóstolos 17. Aí eles queriam fazer uma casa para Jesus morar, Deus morar ali dentro, junto com Elias. Então, na realidade, Moisés. Então, vamos na realidade. Todos nós analisamos os fatos de que Deus, Atos dos Apóstolos, não estou com papel aqui não,
Andando por vossa cidade, vendo vossas denominações, encontrei uma denominação que estava com a descrição ao Deus desconhecido. Mas aí vem, vamos chegando para frente aqui um pouquinho. Deus que fez o céu e a terra, em tudo que nele se encontra, não habitará em santuário feito pela mão do homem. Atos Apóstolos 17, palavra de Paulo. Então, na realidade, Deus não vive através das mãos humanas. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Mas então, meus queridos, nós temos duas multiplicações dos pães aqui. Vocês vão entrar lá em Mateus 14, vocês vão achar uma multiplicação com as palavras diferentes. Vocês vão entrar lá em Mateus 15, a segunda multiplicação dos pães. Então significa que Jesus saiu daqui dessa multiplicação e foi para outro lugar. Aí vem as consequências. Jesus foi de quê? Numa canoa. Mas a distância de onde Jesus estava fazendo a primeira multiplicação para onde foi fazer a segunda, gastava muitos dias de canoa, de navio, de barco que andasse rápido. Mas aí quando a população descobriu que ele ia para aquele lugar, já foram junto. Então, na realidade, as duas multiplicações dos pães são coisas diferentes. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos vendo aqui agora. Marcos 14. E aqui é a outra multiplicação dos pães. Então, na realidade, eu não vou ler não, porque é muita coisa para ler e não vai dar prazo. Então, na realidade, Amós, o pai de Isaías, daquele Isaías, primeiro Isaías, lá dos anos 700 anos de Cristo, eu não falo as datas não, porque todas as datas para quem decorar tudo é difícil. Há 700 anos de Cristo, Amós 5, eu odeio vossos cânticos, Deus falando, o som das vossas harpas me causa destroço, isso e aquilo. Então, Amós condena os cantos dentro das igrejas, a harpa, a cítara, e tudo isso, Amós 5, vocês vão lá que vocês vão achar, e Amós 5, vocês vão achar aqui a tradução dessas palavras. Amós, o profeta socialista. Então, meus queridos, para mim ler o texto todo é difícil. E eu sou ruim para ler, viu? E minha garganta está cada vez ficando mais pesada. Vamos chegando aqui. Êxodo. Faz 2 anjos querubim, cada um. Faz 2 anjos querubim de ouro, cada um só, uma só peça, sobressaindo das duas extremidades da porta, uma para lá e outra para cá. Não estou com a foto deles aqui não. Quem mandou fazer a segunda imagem? Foi Deus que mandou Moisés fazer a segunda imagem do anjo querubim. Mateus 26. Há daquele que me entregar aos reis, vai ter as consequências da vida, ele vai chegar a ponto da morte. Antes não tivesse nascido. Então, na realidade, meus queridos irmãos, queridos irmãos, mas se você for lá em João 13, enquanto Jesus distribuiu a ceia, que tomais, comer, beber, isso e aquilo, etc. João falou que Pedro fez o sinal e disse-lhe, pergunta-lhe que quem fala? Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou, quem é, Senhor? Jesus respondeu, aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão umedecido no molho. E soprando o pão, toma-o e dá a Judas, filho de Simão Iscariote. Após receber o primeiro pedaço de pão, entrou nele Satanás. 11. Em João, é a hóstia que o povo toma, Tomás recebeu o corpo derramado por ti. Mas aqui em João, o pedaço de pão foi a entrada de Satanás. Disse-lhe então Jesus, o que tens a fazer, faz depressa, sem demora. Então aí o Judas foi lá e vendeu Jesus Cristo. Mas Jesus não queria morrer. Porque tem uma parte aqui dentro que eu não peguei aqui, a foto não, que é muita foto. Então, na realidade, Jesus disse, Pai, tira esse cálice de mim. Jesus não queria mais a morte. Jesus queria ficar com nós aqui na terra. Viver mais um pouquinho, que viver é tão gostoso, meus queridos. Então, Jesus... Nossa, eu tampei aqui, como é que eu vi a hora? Então, Jesus não queria morrer.
Mas chegou um ponto de que ele viu que não teria jeito mais. Aí falou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. São as 4 mortes de Jesus. Pai, por que me abandonaste? Pai, entrego em suas mãos, entrego minha vida. Pai, está tudo consumado. Em cada evangelho vem uma palavra diferente. Eu não sei qual que é a verdadeira. Então, meus queridos e minhas queridas, vou mostrando para vocês aqui agora. Agora eu vou cair para os meus raciocínios. Eu raciocino bastante, tem hora que raciocino. Como posso te seguir sem saber de onde vem? Onde estás? Ou para onde vai? Não conheço nada da sua vida. Então a sua vida, meus queridos, são coisas muitas que o segredo não se revela. Quanto mais sou positivo no ponto A, eu sou negativo no ponto B. As minhas palavras talvez ajudem alguém, mas muitas das vezes as minhas palavras prejudicam alguém. Que nem todos estão buscando o mesmo Deus. Uns buscam outros deuses diferentes. Quando e onde devemos prestar confiança ou desconfiança? Nós devemos confiar em alguém ou devemos desconfiar do mesmo alguém? Então, em casa, nos parentes ou nos estranhos? Quem nós devemos confiar muito? Na família, dentro de casa, nos parentes que vivem em volta ou nos estranhos que nós vemos alguma vez? Nós não sabemos de nada. Talvez dentro de casa nós teremos o demônio, talvez nos parentes teremos o demônio, e talvez em uma hora que nós precisarmos, as pessoas de bem que vêm nos ajudar nesse sentido. Então, meu querido e minha querida, vamos analisando aqui o nosso corpo. Os 4 pontos básicos dos seres vivos: boca, ouvido, nariz e olho. A boca, saindo, saem nossas palavras. Quando entra o alimento. Então Jesus falou, tudo que entra pela boca é alimento para o corpo.